Olá, o programa Sempre Feliz começa agora. Você já ouviu falar sobre tipos de pisadas? O que é uma pisada neutra, a pisada pronada, a pisada supinada? Quem vai conversar comigo é o fisioterapeuta Vitor Borges. Ei, Vitor, como é que você tá? Tudo bem, e você? Tudo muito curiosa para saber sobre as famosas pisadas, porque todo mundo tem uma, correto? Correto, vamos tirar umas dúvidas sobre isso, né? Ah, muito bom. E na cozinha, a gente tem um filé à gorgonzola com fettuccine na manteiga com a Lu. Isso. E aí, Lu, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom. Sou apaixonada por gorgonzola. Nossa. Então imagina um prato Que maravilhoso que vai ser. então, hein? Olha lá, eu quero experimentar e eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Vai, com certeza. Mas nesse momento eu quero que você fique comigo o tempo todo, porque o Sempre Feliz já está no ar. Vamos para a nossa cozinha com o filé à gorgonzola, juntamente com Luciana. Luciana. Não, mas tem um molho à gorgonzola. Junto com o filé. Perfeito. Então, Isso, o uma que nós vamos massa fazer? artesanal deliciosa. Vou te chamar a fazer junto comigo. Vamos pedir para rodar a vinheta? Vamos. 1, 2, 3 e Roda a vinheta. Lu, que delícia poder estar aqui com você. Lu Bazzoni, para quem não conhece, a nossa chefe, muito especial hoje. Obrigada. Me fala um pouquinho sobre essa receita. Então, Lu Bazzoni italiano, né? Família italiana. Então, eu trouxe uma massa italiana, artesanal, feita por mim, né? É receita de família. E o filé gorgonzola é o que todo mundo gosta, né? É o xodozinho. E me conta uma coisa, quanto tempo demora para fazer essa massa, que eu falo que é a massa, assim, maravilhosa, verdadeira italiana? Verdadeira italiana. Então, o processo desde o início, de fazer a massa, farinha, ovo, né? Abrir a massa e tal, leva um tempinho. Mas a massa que eu já trouxe, ela já adiantada, lógico, né? Nós vamos colocar ela, que ela já está pronta, tá? Já está cozida, nós vamos fazer um molho ali e vamos fazer o filé também. Maravilha. Ô, Lu, só uma curiosidade. Sua família é italiana. Sim. Né? Então você aprendeu a fazer a massa desde nova? Como que foi? Sim, meu pai aprendeu com a nona dele, né? E ele, desde a gente criança, o carro-chefe da nossa família, da minha casa, é o capelete e a lasanha. Então, desde criança, ele colocava a gente para fechar os capeletes. Ele abria a massa, a gente cortava as rodelinhas, outro ia colocando recheio, outro ia fechando. Gostei. E a lasanha, a mesma coisa. Ele ia abrindo a massa, um ia cozinhando, o outro ia montando. Fazendo até um entretenimento com as crianças. Sim, exatamente. E já aprendendo. Exatamente. Aí depois, quando eu vim, né, pra cozinha, efetivamente, profissionalmente falando, eu fui estudar as farinhas, fui estudar todo o processo e melhorei. Fui melhorando. Então é para experimentar, vamos começar. Vamos sim. Então aqui nós vamos começar no molho. O molho bem simples, eu simplifiquei bastante, tá? Então aqui o leite. Desnatado, integral? Integral, aqui é integral, mas pode fazer com desnatado que dá certo. Que eu já fiz, dá super certo. Dá liga também? Dá liga, normal. Vou pegar aqui noz moscadas para temperar esse leite, né? Para dar o sabor. Coloque a quantidade que você for do seu agrado. Eu amo noz moscada. Eu acho que dá uma diferenciada. Então, dá, super. Aí um salzinho também, né? Nós vamos deixar ele aqui dar uma fervidinha. E depois nós vamos entrar com creme de leite. Um pouquinho da maisena, já vou colocar de uma vez para ela já ir diluindo aqui. Que ajuda, né? Quer que segure aí? Opa!
Olha, para dar aquele encorpada, Isso, né? para dar uma encorpadinha, né? Para não ficar aquele molho líquido, né? Aí a gente coloca um pouquinho. Agora eu fico imaginando, quantos irmãos você tem? São 4. Imagina que show a cozinha com 4 crianças. Fazendo capelete, aprendendo a trabalhar com massa. E detalhe, eu sou a única filha, tá? O resto tudo é homem. Olha! Uma típica família italiana. Uma típica família italiana, exatamente. E seus irmãos também têm esse dom? Todos aprenderam, né? Todos sabem cozinhar. Mas só eu e mais um que realmente gosta da cozinha. Ó, ainda bem que eu te conheci. Prazer todo meu. Então, aqui. Agora, a gente nós vamos deixar ali, fervendo. Deixar ferver um pouquinho, Vou aumentar aqui para ir rapidinho. E a gente pode começar pelo filé, adiantar alguma coisa? Pode sim. Cadê aqui? Já tá. Aqui, deu. Aí aqui o filé, tempero simples, salzinho. Aquele salzinho, a quantidade que... Nada de... Você só vai selar, a gente só sela. Isso, e uma pimentinha do reino. Pronto. Vamos colocar aqui um pouquinho do óleo, né? Isso. Tem alguma preferência, óleo ou azeite? Não. Tanto faz? Tanto faz, Ó, começamos a colocar mais um. Ô, gente, esse barulho quando você coloca a carne é bom, Não né? é? E o cheirinho, daqui a pouco vai começar a dar. Ô, qual massa? Apesar de que a gente está fazendo um prato específico, fettuccine. Me fala, de onde você sabe, por exemplo, de onde que saiu o fettuccine Alfredo, que é tão famoso? O fettuccine Alfredo, ele é uma homenagem, né? A uma pessoa que criou o molho Alfredo, né? Olha, não sabia. Exatamente. E aí levou o nome da pessoa que criou. Então daqui a pouco a gente pode falar que essa massa é lua também, né? Não deixa de ser, né? Não deixa. Feita fresquinha. Agora, é muito diferente você ver uma massa que foi feita. Sim. Né? Aqui, a textura. Aqui. Completamente diferente, ó. É uma massa até o brilho italiano. É típica italiana. E o sabor eu já conheço, eu sei como que é maravilhoso. Aí, a gente deu uma seladinha, a gente pega e vira. Quando a gente sela, a gente sempre sela somente primeiro um lado e depois o outro e acabou. E acabou, Exatamente. Porque às vezes eu vejo pessoas fazendo assim, vira, vai, volta. Mas aí é uma pessoa que não gosta de ver o sangue da carne, né? Então ela, vamos dizer que ela dá uma esturricada na carne, né? Mas perde o sabor. Perde completamente, porque o selar esquentou a panela, colocou ali, ele vai segurar todo o sabor, todo o sugo da carne, você vira a mesma coisa. E aí na hora que você corta, está perfeita. Gente, a questão aqui tá maravilhosa. Só o cheiro desse filé já tá me conquistando. Aí agora a gente vai colocar a massa aqui. Opa, peraí. Manteiga. Sem sal. Sem sal. E pelo que você tá falando, tá sendo muito rápido, né? Você faz tudo. Sim. Administrando aqui as panelas, vai tudo muito rápido. Agora é um prato que agrada praticamente todo mundo. Sim, praticamente todo mundo. E é um prato também muito infantil. As crianças amam uma massa com uma carninha e um molho gorgonzola. Apesar do gorgonzola ser um queijo mais forte, né? Um sabor mais forte, mas a criançada adora. Vou te contar um segredo. É o molho que minha filha mais ama. Pois é. Agrada muito a criançada. Eles comem com vontade.
Aí aqui a gente joga, coloca aqui, né, a massa. E você sempre, por exemplo, a massa fresca que você faz, você pode congelar? Pode congelar. Essa aqui, por exemplo, ó, do jeito que ela tá aqui, você coloca ela no pacotinho ou numa vasilhinha que você tiver, né? E vai no freezer e você pode, demora uns 3, pode ficar 3 meses pra você consumir. Então vale a pena, você deve tirar aquele dia para fazer massa, igual todo bom italiano. Exatamente. Tira o dia inteiro. Tira, vai lá, faz a massa, abre, faz todos os cortes que você quer, né, que você deseja e pré-cozinha e congela. E aí na hora de fazer, de tirar do freezer, né, tirou do freezer, coloca numa água fervente, 2 minutinhos, tirou, tá pronto. Já tá pronto. Coloca o molho e tá pronto. Facilidade. É muito bom a gente saber essas dicas, porque ajuda no dia a dia. A gente que tem filhos, que a gente tem que trabalhar. Aqui umas ervinhas, tomilho, manjericão, alho triturado. Isso você já compra pronto? Já compra pronto. Tá. Ali um molho lá, tá vendo? Já tá começando a ferver. Verdade. Nossa carninha já tá quase pronta. Vou só dar mais uma viradinha nela aqui. Nossa, aí, ó. ela tá bonita. Vou até baixar aqui para não perder o ponto. Para não perder o ponto. Nossa, esse cheiro. Ali eu já vou colocar o creme de leite. Você usa sempre o creme de leite fresco? Sim, de preferência, né? Porque ele pode ir em alta temperatura, né? E não talha. Não talha, exatamente. Aí colocou aqui, já pode entrar com gorgonzola para ele ir desmanchando. Quanto de gorgonzola que você colocou? Aqui tem 200 gramas. Tá. Gente, o molho que eu mais amo. Aqui tá praticamente pronto. O gorgonzola vai derreter aqui no molho. Vai dar aquela encorpada, a massa tá pronta, a carninha tá pronta. Agora só falta comer. Agora só falta comer, exatamente. É a melhor parte de tudo. Não tenho dúvida. Olha que show. Receita prática, fácil. Prática, fácil. E coringa. Exatamente, coringa. Você vai dar um jantar. E agrada todo mundo. Todo mundo. Desde criança até o idoso. E às vezes tem uma pessoa que talvez ou não coma massa, ou não coma... Exatamente. Você só colocar uma salada. Isso. Seu jantar tá um sucesso. Tá um sucesso, exatamente. Agrada todo mundo. Exatamente. E aí, o que mais que falta? Agora é só esperar. Agora é só esperar, Então a gente usou... Aqui foi a pimenta do reino. Do reino, exatamente, que foi na carne. Agora eu quero ver você montando esse prato. O sucesso que vai ser. Nossa, isso é uma maravilha. Ô, Luiz, me fala, de todas as massas, qual que é a sua, assim, preferida? Você fala assim, eu tenho um resquício da minha infância, talvez um capelete ou o capelete. Só que na minha casa, o capelete ele é feito diferente do que vocês veem por aí. Não, então me conta, pode me convidar, sem problema. Na minha casa é o capelete tipicamente italiano, raiz. Então, é a sopa, que a gente chama o capelete in brodo. Então, é um caldo que meu pai faz. E assim, já tentei reproduzir, não consigo, é só ele mesmo. Que é feito com a carne, maçã de peito, que ele cozinha aquela maçã de peito, fica ali cozinhando horas e horas. E aí ele pega aquele caldo da maçã de peito, tempera do jeitinho dele, e aqui dali é o caldo do capelete in brodo.
Nossa. E, próxima vez podia, né? E quando relembrar. faz lá em casa, é um caldeirão desse tamanho assim, ó, e não sobra nada. Eu tenho certeza, só de você me falar, já fiquei com vontade. Sobra nada. Então, esse é a massa que mais marca. Que mais marca, é. Agora, o fettuccine tem seu lugar. Tem sim, com certeza. Muitas vezes, vou até tirar uma dúvida minha. Às vezes você vai em algum lugar e o fettuccine, eles gratinam por cima. Sim. Isso é uma origem italiana ou não? Não. O italiano, ele gosta muito de queijo, né? Mas não para gratinar. É o parmesão que você joga ali em cima da massa. Mas preferência é aquele que você vai... exatamente. Fazer na hora, né? Na hora, exatamente. Aquele parmesão deles que eles fazem mesmo, aquelas, né? Aquelas rodelas grandonas que eles vão lá, pegam um pedaço e rala na hora. Que também é outro sabor, né? Estamos de volta com esse filé e com esse fettuccine maravilhoso. E com você, né, Lu? Isso. Perfeito. Agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar o pessoal anotar os ingredientes. Sim. E a gente volta logo mais. Tá, joia. E agora, Lu, o que mais que falta para essa maravilha ficar pronta? Agora é só montar o prato para poder servir. Ai, que delícia! Então, nós vamos fazer o seguinte. Enquanto você vai montando o prato, porque claro que eu vou degustar ao lado de uma pessoa que você vai ficar sabendo, eu vou para a nossa entrevista, mas antes eu queria... Imagina a pessoa falar assim, pisada, pronada, supinada, neutra. Vocês devem estar pensando assim, o que é isso, Lorenza? O que é isso? Quem vai responder? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso convidado, o fisioterapeuta Vitor Borges. Tudo bem? E aí, Vitor, como é que você tá? Tudo bem, e você? Ótima, melhor ainda, que eu vou tirar várias dúvidas. Certo. Pisada pronada, pisada supinada, né? Na verdade, a gente usa esses termos, né? Com o objetivo de simplificar as pisadas das pessoas. Mas, na verdade, a maioria das pessoas, se a gente for falar assim, 99% prona e supina. O que é pronar? O pronar é quando o pé, você pisa no chão e ele tende a ir para dentro, né? Isso é um processo, é um movimento fisiológico. Da mesma forma, para supinar, o pé faz esse movimento de subida, né, do arco plantar. O que é o arco plantar? Aquela partezinha do pé, aquele arco do pé, a parte medial do pé, a parte de dentro do pé, né? Então, quando se prona, o pé desce. Quando supina, o pé faz o movimento oposto, né? A gente usa
esse nome pronado para as pessoas que fazem muita descida ou desce por muito tempo, fica muito tempo com o pé nessa posição durante um passo, ao passo que a pessoa, quando ela é uma pessoa que faz uma pisada supinada, é uma pessoa que fica o tempo todo, por exemplo, com o pé batendo no chão nessa condição, na parte lateral do pé. Por isso que a gente simplifica assim. Tá? Mas a marcha, normalmente, que é o que a gente avalia no paciente, ele tende a fazer os dois movimentos. Um para mais, o outro para menos e vice-versa. Você pode explicar para a gente, bem exemplificado, com o vídeo que a gente vai estar mostrando? Claro. Quero que você vá comentando a respeito de cada uma. Vamos lá, nós temos, são 3, né? Supinada, olha só, neutra a gente e tem pronada. no primeiro quadro à esquerda, a gente tem a pisada, a gente tem um pé mostrando uma pisada, né, a gente falando de forma simplificada, uma pisada supinada. O que é isso? Se você for olhar na parte de dentro do pé, naquela região do polegar até o calcanhar, a gente vê o arco plantar, aquela voltinha que o pé tem, né? Normalmente muitas pessoas têm. Então, quando a pessoa tem uma pisada supinada, ela tende a ter aquele arco grande, alto, né? A gente chama isso de pé cavo. É o pé que é o pé cavo, né? Ou pé supinado. Um pé de bailarina, quando a gente faz aquele movimento da sapatilha de ponta. Tende a fazer aquele arco, mas não é esse pé, não. Mas esse pé supinado é uma pessoa que geralmente tem os ossos mais rígidos, por exemplo, né? Quando ela supina muito. A pisada neutra é a menos comum de se ver. A pisada neutra, eu posso te dizer aí que 1% da população tem essa pisada neutra, porque, né? A tendência é sempre ter um pé mais pronado, mais supinado. O neutro, a gente pode dizer que é uma figura de livro mesmo, né? Quando a gente for falar da pisada supinada, a pessoa, então, ela tem a tendência de jogar o pé mais para fora. E esse pé, quando ele fica nessa condição, ele tem a tendência também de absorver menos o impacto. Acaba que o corpo sofre com essa falta de absorção de impacto, ok? Já a pisada neutra, ela já tem mais uma característica de conseguir pronar, ou seja, o pé vai mais para dentro, e supinar, o pé vai mais para fora com uma melhor qualidade. A pessoa consegue absorver melhor o impacto, né? E isso as palmilhas biomecânicas tendem a levar esse pé mais para neutro. Esse é o objetivo. Quando a gente fala sobre a pisada mais pronada, é uma pisada que vai mais para dentro o pé, tá vendo? Então, se a gente for olhar, aquele arco do pé, aquele arco plantar, na parte de dentro do pé, ele desaparece, fica um pé mais chato, né? Ou o pé plano, que a gente nomeia, pé plano, ok? Olha, então o pronado, ele tem a tendência de ser um pé chato? Não sempre, não sempre. Mas isso é o que se confunde, né? Então, o pé chato geralmente é alguém que tem uma pisada pronada. Isso, chegamos no ponto. Esse é o que muita gente confunde, porque a pronação é um movimento, né? A tendência de pronar é um movimento. O pé chato é uma característica. Então, pode ser que a pessoa tenha um pé chato, mas mesmo assim ela faça uma pisada mais supinada, que é aquela pisada batida para fora, né? Mesmo tendo o pé pronado, né? E qual seria a consequência de cada uma dessas pisadas? Bom, a consequência de um predomínio de uma pisada supinada, uma pisada com o pé para fora, é uma tendência de absorção menor de impacto. Quando ele tem uma absorção menor de impacto, aquela energia mecânica da pisada, seja na corrida, seja na caminhada, tende a subir. Tem uma subida maior. Então, a pessoa pode ter dor no joelho, quadril, coluna, pode ter dor no ombro do lado oposto, daquele pé que está alterado. Já a pisada do pé plano, né, a pisada do pé que tende a pronar, por exemplo, ela tem a tendência de absorver de maior absorção de impacto. Porém, muitas vezes, essa energia mecânica fica no pé. Então, muitas vezes a pessoa pode ter dor na região da fáscia plantar, né? Muita gente tem aquela condição fascite plantar, muito comum, né? Tem gente que tem dor no tornozelo, vai para o joelho também muitas vezes, porque o joelho tende a ir para dentro. É uma série de alterações que precisa ser avaliada no paciente, né?
Porque apesar dele ter a pisada pronada ou pisada supinada, o pé cavo, o pé plano, ele precisa ser avaliado como um todo. Não tem jeito de avaliar só o pé. E a neutra? A neutra, ela já tem uma característica em que ela não tem esse predomínio, né? Apesar de não ter o predomínio, não quer dizer que a pessoa não possa ter um tipo de alteração que tenha que usar, por exemplo, uma palmilha. Agora, como que eu descubro qual é a minha pisada? Aí você tem que passar por uma avaliação criteriosa, como fisioterapeuta, geralmente, né? Alguns médicos prescrevem, mas o ideal é passar para um fisioterapeuta. A gente vai avaliar a pessoa. Eu, particularmente, eu avalio 3 partes principais, que são não relacionadas ao pé, inclusive, que é, primeiro, a sensibilidade, né? A relação dos pés com o chão. Essa é a avaliação do pé propriamente dito. Antes disso, eu avalio mandíbula, quase que ninguém sabe, mas a mandíbula é um captor postural e ela interfere no nosso equilíbrio, consequentemente interfere na pisada, né? Então, pessoas que têm aquela alteração de bruxismo, alteração de que a gente chama de DTM, né, tem a tendência de gerar uma alteração nos pés. O que seria DTM? DTM é uma sigla para disfunção temporomandibular. É uma disfunção nessa articulação da mandíbula, né? Algumas pessoas têm o estalinho, né? Quando abre. E essa disfunção, ela pode gerar uma mandíbula desviada para um lado ou para o outro. Muito comum associado ao bruxismo, que é aquela pessoa que aperta os dentes durante a noite, né? E essa alteração aqui interfere no nosso campo de equilíbrio, que é interpretado pelo labirinto. E, consequentemente, pode interferir na pisada. Tá? Uma terceira coisa que a gente olha muito é o predomínio ocular. Então, se a pessoa tem um predomínio ocular para o direito ou para o esquerdo, ou uma dificuldade maior de visão, de foco para o direito ou para o esquerdo, ela vai alterar essa marcha dela, seja na corrida, seja na caminhada, né? Consequentemente, vai alterar os pés também. Então, ela tem que passar por esses 3 pontos principais. Em seguida, eu avalio principalmente as outras articulações, joelho, tornozelo, pergunto se tem algum histórico de trauma, né? Se a pessoa torceu o tornozelo ao longo da vida, se teve algum tipo de fratura, se alguma cirurgia que gerou uma descompensação de tamanho de membros. Tem que passar por uma avaliação bem criteriosa, dura em torno de 1 hora. A partir daí, tirando todas essas alterações, muitas vezes a gente manipula umas articulações, né? Tirando todas essas compensações, aí sim a gente avalia para ver se há necessidade de fazer uma palmilha biomecânica, por exemplo, para corrigir essa pisada. E essa palmilha, ela seria um paliativo ou ela realmente é um tratamento? Ela é um tratamento, muitas vezes, a maior parte das vezes, ela é usada para tratamento, né? Então, o que acontece? A gente faz a palmilha de acordo com a pisada, né, do que a pessoa faz. A gente faz uns testes, colocando umas cunhas por baixo do pé, avalia se o sistema nervoso central aceita isso, e tem uns testes específicos para fazer, para ver se está alinhado direitinho. E aí faz a palmilha, a pessoa usa com um período de 1 ano, né? E depois retorna para a gente reavaliar uma possível mudança de padrão de palmilha, se a gente tem que corrigir menos, se mudar um pouquinho a altura de algumas coisas que a gente coloca, né? Algumas cunhas, ou se ela pode até ficar livre da palmilha depois. E, por exemplo, a pisada. A pisada, ela tem um quê hereditário ou ela seria mais comportamental, seria mais voltado para o movimento da pessoa? Ela pode ter os dois, mas é muito mais comum ser o comportamental, né? Apesar de que, se a gente for pensar em questão de atletas, por exemplo, a gente vai notar que o predomínio que ele usa como é que a gente pode dizer, é uma adaptação que ele usa para gerar melhor performance naquela atividade que ele está fazendo, né? E muitas vezes corrigir isso interfere na performance dele. Então é um pouco complicado isso, sabe? Essa questão de corrigir ou não corrigir. Tem essas questões do ambiente da pessoa, da atividade, do que ela precisa fazer, do que ela precisa entregar. Varia muito. E essa questão acaba trazendo, por exemplo, esse esforço muito grande, né, para mudar o comportamento da pisada. Pode trazer alguma disfunção, seja na angulação, talvez do pé, alguma coisa assim? Você fala, se não fizer o tipo de um tratamento adequado? Exatamente. Sim, sim. O corpo, ele tende a se adaptar
a um tipo de pisada. Então, vamos supor que a pessoa tem uma pisada que tenha tendência a pronar. Ela passa anos e nunca sentiu dor por conta disso, por exemplo, né? Mas outras pessoas começou a pronar um pouquinho mais, o corpo não dá conta de se adaptar, os sistemas não dão conta de se adaptar, os sistemas avisam assim, olha, tem uma coisa errada. E aí vai gerar uma inflamação, vai gerar uma calosidade, né? Vai gerar um aumento de tensão muscular naquela região. E isso são avisos que o corpo vai gerando, né? E daí pode gerar umas deformidades, né? Como, por exemplo, o mais comum que a gente vê é o joanete. Não sei se você já viu o pé do joanete, que é aquele pé que vai com o dedinho para dentro, né? Já, mas bem assim, comum, né? Bem comum. Isso por conta das adaptações mecânicas que o corpo vai levando ao longo do tempo e, consequentemente, alterações morfológicas mesmo no corpo. Gente, eu tenho certeza que você de casa está escutando um barulho, mas você não sabe o quão bom é esse barulho. O Vitor está aqui do meu lado, não me deixa mentir, porque a gente está simplesmente sentindo o cheiro, porque a Lu está selando um filé que logo mais a gente vai experimentar. Olha que show! Por isso, o barulhinho. Eu tenho certeza que vocês estão loucos para experimentar, mas pode deixar que eu vou fazer esse papel, sem problema algum, junto com o Vitor, né, Vitor? Vamos experimentar. Vitor, e para a gente estar dando mais questionamento, quando eu devo me preocupar com isso, com a minha pisada? Olha, tem gente que trabalha no intuito de ter uma prevenção em relação a essa pisada, desde criança, né? Tem pessoas que trabalham com a criança desde novinha, a partir dos 7 anos, né? Eu não costumo fazer palmilhas para crianças menores de 7 anos, porque elas ainda estão se adaptando, aprendendo e fazendo a conformação do seu arco plantar, né? Isso é muito importante. Muito. E a partir daí ela vai fazendo uma prevenção, né? Não quer dizer que isso possa gerar realmente uma prevenção, a gente não sabe isso, né? Agora, se gerou alterações de dor, desconforto nos pés, alterações de dor na coluna, dor nos ombros, dor na boca, eu já peguei pacientes com dor na boca, com alteração nos pés, né? Então, o ideal é sempre começar a perceber que está gerando desconforto, vamos falar em dor mesmo, é bom procurar um fisioterapeuta para fazer uma avaliação para ver se realmente é necessidade de palmilha, é necessidade de exercício, é necessidade de fortalecimento de um lado, ganho de flexibilidade de outras regiões, né? Qual seria a predominância, tanto o pronado ou supinado, seria mais característica do homem ou da mulher? Não, não tem muito essa divergência assim. Mas se a gente for olhar nos livros, na literatura, como a mulher ela tem um quadril um pouco mais largo, ela tem a tendência de ter um joelho um pouquinho mais, que a gente chama de valgo, que é um joelho mais para dentro. Consequentemente, o pé segue, vai para dentro também, né? Porém, vai depender de pessoa por pessoa. Porque tem mulheres que elas vão seguir o joelho e o pé vai para dentro, mas tem outras que vão tentar compensar isso e vai jogar o pé para fora, né? Então, cada pessoa, através do seu sistema nervoso central, recebendo através dos seus receptores, né? Que no corpo a gente é lotado de sensores. Através desses sensores, vai se descobrindo e interpretando isso, cada um vai ter sua adaptação. Então, a hora vai ser pronada, a hora vai ser supinada. Se eu tiver uma areia, se eu estiver numa praia e eu fizer aquelas pegadas na areia, eu consigo pelo menos ter uma noção de qual seria a minha pisada? Olha, é mais difícil, Pode acontecer, sim, pode acontecer, mas é mais difícil. Porque o ideal é ser uma superfície mais rígida, né? Para a gente conseguir fazer. Tem algumas plataformas que a gente consegue fazer esse tipo de avaliação. Tem um podoscópio, né, que é um acrílico em cima e um espelho embaixo, a pessoa sobe em cima e dali a gente consegue ver o predomínio, se é uma pisada mais pronada, mais neutra ou mais supinada, né, predomínio. A gente tem também uma plataforma que pode ser um quadrado ou pode ser uma esteira grande, né, e essa plataforma, ela chama plataforma de baropodometria. Ela mostra para a gente a pressão que faz no chão, né? E pode ser estática.
E ali a gente consegue ver o predomínio também parado, se está mais para fora e se está mais para dentro. Mas nessa baropodometria a gente consegue avaliar também andando. É tudo eletrônico, é um software que é usado também. Bem interessante. Qual que é a sua pisada? Curiosa. A minha, olha como é que é diferente. O meu pé, ele é mais cavo. Se a gente for pisar e marcar num carimbo assim, ele é cavo. Então, quer dizer, ele tem um arco um pouquinho mais alto, né? Ele tem um arquinho mais alto assim, olha. Porém, eu tenho a tendência de pronar. Viu como é diferente? As pessoas pensam que a pessoa pensa que como o pé é plano, ele é um pé pronado, e não necessariamente. Ele está caído, não é porque ele prona, né? Então, meu pé ele é um pé cavo, grande assim, um arco grande, mas quando a gente quando eu vou andar, ele vai muito para baixo. Então, se eu fosse fazer uma palmilha, para mim, eu já fiz outras vezes, eu tenho que, por exemplo, dar um apoio no meu pé para ele não pronar tanto, entendeu? E teria algum exercício, alguma dica, até mesmo postural, para melhorar essa questão? Porque pode compensar, a gente pode fazer uma compensação, não poderia? Tem sim. Primeiro, a gente tem duas situações importantes que a gente pode trabalhar no pé e tornozelo, por exemplo. O primeiro é ver se essa articulação do tornozelo, ela está livre para gerar movimento. Caso ela não esteja livre para fazer esse movimento aqui, a gente tem uma tendência também de pronar muito. Então, a gente ganha mobilidade nesse osso, nessa articulação. Muitas vezes é o encurtamento, por exemplo, dessa musculatura que o pessoal chama de batata da perna, que é o gastrocnêmio, né? É um tríceps oral que a gente chama na fisioterapia. Então, tem que ter uma flexibilidade boa nesse exercício. Uma outra coisa que tem sido estudada há algumas décadas, e está chegando agora aqui agora sim, uns 5 anos no Brasil, é o exercício de foot core. Não sei se você já ouviu falar de core. Core, no Pilates, é o centro, né? É o abdômen. Então, é o centro que gera força para nos manter equilibrados. No pé, a gente tem também mais ou menos essa questão. Então, a gente tem 4 camadas de músculos nos pés, né, lá dentro, e a gente fortalecendo especificamente esses músculos, tem-se a tendência de gerar uma rigidez e uma flexibilidade que deixa o pé bom para supinar e pronar. Lembrando que a gente tem que fazer os 2 movimentos, pronar e supinar. E como que seria esse exercício? Tem alguma coisa que você possa mostrar rapidinho aí pra gente? Tem, por exemplo, na verdade, a gente teria que ter uns elásticos, etc. e tal, mas existem exercícios que a gente passa para os pacientes, que ele vai fazendo esses movimentos, né, com os dedos assim. Tem exercícios que eles podem fazer com a abertura dos dedos, fechamento dos dedos, né? Tem exercícios para elevação de arco, que é para a gente tirar uns predomínios também de musculatura, que a gente faz o exercício voltado a ganhar mobilidade aqui do arco, né? Assim, nessa condição, nesse movimento assim. Tem exercício só para um dedo, só para ele abrir e fechar. Tem vários. Que interessante. Exercícios de equilíbrio, exercícios em plataformas, exercícios em suportes de umas plataformas mais com almofadas pneumáticas, né? Porque geram um desequilíbrio para melhorar essa mobilidade também, de equilíbrio, de força muscular naquela região também. Tem muita coisa. Uma vez eu fiz um teste, mas com certeza não foi dessa maneira. Falaram que meu pé era pronado. E eu fiquei muito presa em comprar somente tênis pronado. Certo. E eu ouvi falar que isso não tem muita lógica, que eu posso ter outras opções. É verdade? Não, é verdade. Na verdade, o ideal é fazer a compra de um tênis neutro. Porque o tênis pronado, ou o tênis para pronadores, por exemplo, que é outro problema, é um tênis que tende a levar o seu pé para fora. Beleza, mas isso aí é para todas as pessoas. Mas quanto tem que ser para levar? Qual o tamanho do arco qual o tamanho do suporte que tem que colocar aí? O tênis pronado, ele tem uma faixa longa que vai do calcanhar até a ponta dos dedos dos pés, né? Que eleva o pé de uma forma generalizada, né? O ideal é fazer uma coisa específica para o seu caso. O ideal é a palmilha. Então, o melhor mesmo é eu comprar o tênis neutro e colocar uma palmilha dentro dele. Da mesma forma, o tênis supinado também segue a mesma tendência, comprar o tênis neutro.
Vitor, muito obrigada. Amei sua participação, essas dicas. Nunca tinha ouvido falar a respeito de exercício. Achei isso muito interessante. E eu queria que você deixasse o seu contato, Instagram. Tá. O meu contato no Instagram é victorborges.fisio. E o meu telefone para marcação de consultas é o WhatsApp 319-9381-5799. E agora eu vou fazer um convite para você que eu tenho certeza que você está assim, alucinado. Estou esperando. Ah, então, não, nós não vamos esperar, nós vamos juntos. Vamos lá, então. Por favor, vamos acompanhar, vamos experimentar essa maravilha. Por favor. Eu tô aqui, ansiosa. Eu também, e essa ansiedade vai acabar agora. Acabar agora. Mas a gente sempre fala que antes de estar deliciando com um prato, não tem nada melhor do que a gente deliciar com o Senhor. Então, vamos orar? Vamos. Senhor, muito obrigada por esse alimento, muito obrigada por esse programa, muito obrigada por todas as pessoas que estão aqui assistindo, por todos que estão trabalhando para que isso aconteça. Muito obrigada pelos nossos convidados. Que o Senhor continue nos abençoando cada dia mais e mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então agora nós vamos fazer o esforço. O esforço. Vamos fazer. De experimentar. Meu Deus. Vamos lá. Lu, sim. Enquanto isso, deixa como uma boa italiana, se você puder, sim, né? Aquele Instagram maravilhoso pra gente. Sim, sim. Eu tenho, são 2 Instagrams, né? São a Lu Bazzoni Chef, que eu trabalho com eventos, né? Faço eventos, casamentos, almoços, jantares. E tem o Lu Bazzoni Massas. Quer experimentar essa deliciosa massa, vai lá no Lu Bazzoni Massas, tem lá várias fotos de massas deliciosas e é só entrar em contato comigo. Lu, eu sou prova disso, eu e o Vitor. O que você tá achando? Maravilhoso. Não, espetacular, gente, espetacular. E agora a gente vai ficar por aqui no nosso Sempre Feliz. Até o próximo programa, se Deus quiser.